Glória a Deus, Deus é bom. Bom dia, meus irmãos. Vamos louvar o Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías. Gostaria que você lesse o capítulo 8, versículo 9. Isaías, capítulo 8, versículo 9. Geralmente nós lemos o capítulo 9, mas a gente pode ler também, mais tarde nós vamos ler. Mas eu gostaria que você olhasse comigo, por favor, Isaías 8, versículo 9. O Senhor é a nossa esperança. Diz assim o texto: enfurecei-vos, ó povos, e sereis despedaçados. Dai ouvidos todos os que sois de países longínquos. Cingi-vos e sereis despedaçados. Cingi-vos e sereis despedaçados. Forjai projetos e eles serão frustrados. Dai ordens e elas não serão cumpridas. Porque Deus é conosco. A nossa autoridade máxima é o Emanuel. E não os povos, e não os homens, e não os projetos da terra. Versículo 11: porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu, que não andasse pelo caminho deste povo. Você entendeu isso aqui? Deus colocou a mão no ombro de Isaías e deu uma apertadinha e falou assim: não ande no caminho desse povo. E olha o que diz mais: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai. Você pode ler o restante comigo? Seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. O teu temor e o teu espanto são o Emanuel. Amém? A ele temos que temer. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Esperai no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui, e os filhos que o Senhor me deu para sinais e para maravilhas em Israel da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte Sião. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Claro que não, porque o nosso Deus está vivo. O nosso Deus está vivo. À lei e ao testemunho. A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que quando tiverem fome, endurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. Olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Esses são os que creem em Deus, os que conhecem a Deus, os que são povo de Deus, mas não esperam em Deus. Tua esperança está em quem? No Senhor. Minha esperança está no Senhor. Vamos cantar isso. Minha esperança está em Jesus. A nossa esperança é Ele. Tememos
Pedimos a Ele, trememos diante dEle. Aleluia. Só Jesus é a nossa esperança. Não os homens, não os povos. Oh Deus, a esperança está no Senhor, desde agora e para sempre. A esperança
e vamos declarar que Ele é o Emmanuel. Não há outro como Ele. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por descer da tua glória. Verbo veio. Obrigado,
a neve, pelo seu sangue. Pelo seu sangue. Obrigado, Senhor, por enviar o seu filho. Vamos declarar isso. Deus enviou o seu filho amado. Obrigado, Jesus. Deus enviou seu filho amado.
pastores. A palavra para todos esses homens, para todos esses crentes foi: não temas. Não temas. Se assustaram quando viram a manifestação de Deus, a manifestação celestial. Não tememos, Senhor. Não tememos as coisas dessa terra, as coisas dessa vida. Trememos e tememos diante de Ti, mas temos a certeza que podemos entrar confiadamente junto ao Teu trono por causa do sangue do Teu Filho, que lava, que purifica, que cobre a multidão de pecados que há em nós, miseráveis pecadores que somos nós. Obrigado, Senhor. Aleluia. Você pode abrir a sua Bíblia? Lucas, por favor. Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 1, gostaria de ler. Lucas capítulo 1, somente um versículo, o versículo 48. E só até o ponto, a primeira parte do versículo, eu gostaria de ler junto com os irmãos. Lucas capítulo 1, versículo 48, Cântico de Maria, somente até o ponto, tem um ponto final aí. Vamos lá? Porque contemplou. Vamos ler juntos. Porque contemplou na humildade da sua serva. Obrigado, Senhor, pela tua palavra preciosa, poderosa, gloriosa. Te louvamos e bendizemos pelo privilégio que temos de nos achegar a ela, Senhor. Muito obrigado. Amém. Pode tomar o seu lugar. Lucas, ele tem uns relatos que você não vê em nenhum outro evangelho. O relato das canções, os cânticos, cântico de Maria, cântico de Zacarias, são expressões que demonstram a grande alegria que foi derramada. A grande alegria que foi derramada sobre o povo. Você vê que com o nascimento de João Batista, o próprio anjo Gabriel diz a Zacarias, ele vai ser motivo de grande alegria para muitos. Imagina Jesus, se o precursor era motivo de alegria, imagina o próprio Senhor da glória que veio se fazer de nós. Então, se irrompe, se exulta, tamanho gozo e alegria que o coração irrompe em louvores, em cânticos, e a própria jovenzinha Maria irrompe em cânticos, e ela diz: a minha alma engrandece, no 46, versículo 46, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. E ela diz o porquê. Porque Ele contemplou na humildade da sua serva. O que significa essa humildade? E é o que eu gostaria de trazer você para essa revelação nesses capítulos, principalmente os capítulos 1 e 2 de Lucas. Essa revelação da simplicidade, da pureza dessas pessoas, desses homens que receberam essa mensagem. A pureza no sentido, não que não fossem pecadores, não que não tivessem falhas. Maria tinha falhas, José tinha falhas,
Zacarias e Isabel tinham falhas, os pastores, os magos são pecadores, mas há um desejo da mensagem pura, a mensagem simples. Quantas e quantas vezes nós não lemos essa mesma mensagem? Anualmente nós lemos essa mesma mensagem, mas isso não fica cansativo? Isso não fica monótono? Isso não se torna um enfado para nós? Por que não nos enfada? Por que não nos traz canseira? Tantas vezes, durante tantos anos, ler a mesma mensagem. Não é um enfado. Sabe por quê? Porque essa palavra é viva e eficaz. Se renova a todo dia, todos os anos. Ela é nova. Deus fala de novo. Deus nos chama de novo. Deus fala conosco nessa hora. É maravilhoso, né? Porque eu creio que a mesma palavra tem mais de 2 mil irmãos. Essa mensagem tem mais de 2 mil anos. 2 mil anos. Essa mensagem já é milenar. Tem 2 milênios. E continua poderosa, viva e eficaz. Simplicidade é o que marca o nascimento de Jesus. Se você fosse lá para o capítulo 2, aí no livro de Lucas mesmo, capítulo 2. Vamos ler juntos agora. Acompanhe com seus olhos, não precisa ler junto comigo, mas vamos ler o texto. Diz assim, o relato do nascimento do Emanuel. Naqueles dias foi publicado um decreto por César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu contemplarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Olha o sinal que o Salvador se manifestou. O sinal é: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Você consegue vislumbrar que aquele que se assentava no trono e governava todo o universo agora está deitado num lugar onde os bois se alimentam, porque não há lugar para eles na estalagem. Continue a leitura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, leia comigo, por favor: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Deus te quer bem. Deus nos quer bem. O Deus de toda graça e misericórdia ama pecadores como nós. Ama pecadores como nós. Ele nos quer bem. E ausentando-se deles, os anjos para o céu, diziam os pastores: até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente
E acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Só até aqui. Que maravilhoso, meus irmãos. Que maravilhoso. O apóstolo Paulo, ele, no capítulo 11, não precisa abrir a sua Bíblia, depois você pode ler. No capítulo 11, 1 Coríntios, capítulo 11. Não abra não, só anote, se você estiver anotando. Ele faz um relato ali no capítulo 11 de algo que está acontecendo na igreja de Corinto, muito triste, muito grave, muito perigoso. Ele usa uma expressão, já que nós estamos falando de temor, essa palavra se repete lá. Ele diz assim, temo. Ou seja, estou preocupado. Estou um pouco agitado no meu íntimo com temor. Eu temo que vocês estejam entrando no mesmo engano de Eva. E estejam deixando a simplicidade e a pureza devidas a Cristo. Eu quero que você entenda isso muito bem. No capítulo 11, Paulo, ele usa algumas expressões. Algumas pessoas não entendem ironia. Não sei por que as pessoas não entendem ironia. O presidente, ele usa muitas ironias. Ele faz, quando ele faz os seus pronunciamentos, ele usa ironia. Ironia é quando você diz assim, agora não é mais a avó que diz para o neto, menino, sai da rua, vem para dentro de casa, se aquieta dentro de casa. Agora é o contrário. É o neto que diz para a avó, vó, vai para dentro de casa, hein? Você já percebeu que é assim que está a coisa? Já percebeu? Inverteu tudo, né? Porque diante dos cuidados, e eu não estou falando em tom de ignorando a preocupação com os mais idosos, não. Mas não é interessante isso? Porque antes não era... A minha avó sempre dizia, a gente queria ficar na rua o tempo inteiro. Aliás, a gente enganava até a empregada lá em casa, a senhora que trabalhava lá. A gente dava umas voltas nela, dizia que ia na padaria. Olha o que a gente fazia. Comprar um negócio. Era comprar leite. Não, vou ali comprar leite. Ainda dizer que minha mãe pediu. Minha mãe nem estava em casa. Para quê? Para ficar na rua. E daqui a pouco a gente voltava depois de quase 2 horas. E ela dizia, o leite estava longe, né? A gente falava, estava longe. Padaria. Mentira. Miserável pecador sou eu. Só Jesus para me livrar do corpo dessa morte. Mas a gente ficava na rua. E os nossos avós mandavam a gente... E aí o apóstolo Paulo usa de ironia. Usa de ironia no capítulo 11. Ele diz assim, acaso eu fui mais ignorante do que esses super apóstolos que estão pregando para vocês? E agora você vai entender bem o que ele está querendo dizer com simplicidade e pureza. Acaso eu me fiz ignorante? Eu sou... provavelmente, eu devo ser muito ignorante. Eu devo ser muito ignorante. Por que ele está dizendo assim? Eu devo ter faltado com palavras dirigidas por Deus para vocês. Eu devo ter sido ausente. Eu devo ter sido falho. Eu devo ter deixado a desejar. Ele estava falando isso com um tom de ironia. Porque, na verdade, não. O apóstolo Paulo veio com a pura mensagem do evangelho simples. Porque o evangelho é puro e o evangelho é simples. Só que o que acontece com Corinto? Corinto quer algo a mais.
Corinto quer experiências extrasensoriais. Corinto quer viver um misticismo, transcender de forma mística. Corinto queria alguma coisa parecida com levitar. Queriam que algo acontecesse assim de extraordinário diante deles. Queria que coisas que faziam parte das religiões deles, antigas, se misturasse no meio da casa de oração. Diferente dos dias de hoje, diferença alguma. Diferença alguma. E o apóstolo Paulo chama de superapóstolos. Pessoas que tinham um conhecimento maior, tinham algo que pudesse acrescentar ainda mais ao evangelho. Meu irmão, se um homem acrescentar ao evangelho, Gálatas, o próprio apóstolo Paulo diz, seja amaldiçoado por Deus, seja anátema. E aqueles homens estavam acrescentando. E a igreja de Corinto estava aderindo, estavam gostando, porque eles queriam uma mensagem mais, que o apóstolo Paulo não foi suficiente, a mensagem que ele trouxe não foi suficiente, queriam mais. Queriam algo que fizesse com que eles sentissem alguma coisa. Eu às vezes ouço, às vezes eu estou na rua, e algum lugar assim, e eu vejo os crentes saindo da igreja. E os comentários são dos mais vastos, né? E uma vez eu ouvi que hoje o pastor não estava muito inspirado, não. Já ouvi isso. Hoje faltou óleo lá dentro do vaso. Fiquei ouvindo assim. E uma outra ocasião eu ouvi, meu Deus, hoje estava brado na terra. Hoje o profeta estava no óleo. E eu fiquei percebendo essas coisas. Eu falei, que estranho isso, né? É um descontentamento com a palavra. Eles querem uma apresentação no palco. Eles não estão querendo ouvir a mensagem pura e simples do Evangelho, porque a mensagem pura e simples do Evangelho é pouco, a gente quer mais. E o apóstolo Paulo diz, vocês estão igual Eva. O que aconteceu com Eva? Eva, qual foi a palavra de Satanás, a serpente para Eva? A palavra foi, se você comer daquela árvore ali, vai ter mais conhecimento. Vocês vão conhecer como Deus, porque aquela árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Hoje, o mercado da fé... Com licença, meu irmão. O mercado da fé tem produtos cada vez mais criativos e inovadores. Aos olhos, aos espectadores, ao público. A igreja virou público. A igreja é corpo de Cristo, meu irmão. Eu não estou aqui para ser um palhaço, vou para trazer entretenimento. São bodes que gostam de entretenimento. Ovelhas querem os pastos verdejantes e as águas tranquilas. Leva-me para junto das águas tranquilas. É o que as ovelhas querem de pastores. Pelo menos é o que a palavra de Deus diz. Os homens de hoje precisam de um animador de plateia. E o apóstolo Paulo diz, igual Eva, vocês estão se deixando levar por uma mensagem sem simplicidade e sem pureza. A simplicidade e a pureza que Eva tinha recebido, a mensagem era simples, não coma do fruto. Isso é muito difícil? Era muito difícil. Imagina Adão e Eva no paraíso, árvores de toda sorte.
árvores que eles poderiam comer e toda sorte de árvores. E Deus falou, daquela árvore não comam. A árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Daquela árvore não comam. Essa é uma mensagem simples. Há complexidade nessa mensagem? Nenhuma. Quem complica somos nós. Não há complexidade nenhuma. A palavra de Deus é clara como uma água cristalina. Não coma. Não. Ponto. E aí, Satanás, o que Satanás fazia? Ele quer tirar a pureza. A pureza. Quando o ouro é depurado, quando o ouro fica no seu estado mais puro, ele precisa ser aquecido e a escória desse ouro sai. A escória é levantada, tudo aquilo que é impureza, que está ali, agregado ali, aquele ouro puro, aquela pedra, sobe e aí é removida aquela escória, aquelas impurezas são removidas. O que Satanás fez com a mensagem de Deus? Eva falou, Deus mandou não comer. E a serpente disse, não é bem assim não. Pronto. Se na mensagem de Deus houver assim, essa é a escória de Satanás. Essa é a escória do enganador. Essa é a escória do inferno. E aí a mensagem foi misturada. Deixou de ser pura. A simples mensagem agora deixou de ser pura. Foi misturada. Porque Lúcifer agregou a mensagem. Não, Deus não vai matar. Vocês vão morrer. Não, Deus não vai matar vocês nada. É porque Ele sabe que se vocês comerem daquela árvore, ou seja, se você agregar aquele conhecimento, se você conhecer mais, se você souber mais, se você tiver uma grandeza maior de sabedoria, você vai ser como Ele. O que a igreja de Corinto queria? Tocar na glória de Deus. O que os homens querem? Essa semana eu ouvi uma frase excelente. Muito boa a frase, e eu quero repeti-la aqui. E ela é muito bíblica, muito bíblica. Está com toda ela baseada na Bíblia. Os homens querem ser reis. Os reis querem ser deuses. Mas só Deus quis ser homem. Essa é a simplicidade do Evangelho. É isso que nos incomoda. Você sabia que o Cristo que você tem que seguir é o Cristo de Nazaré? Porque as pessoas hoje estão pensando que o Cristo que elas têm que seguir é o Cristo da glória. O Cristo da glória, só Ele tem essa glória. Essa glória é só dele e pertence somente a Ele. Não pertence aos homens. Não pertence a nós. O Cristo da glória se assenta no trono. O Cristo de Nazaré nasce na estrebaria, trabalha na carpintaria e morre no madeiro. É esse Cristo que você tem que seguir. É esse o Cristo. O apóstolo Paulo disse lá em Filipenses, capítulo 2, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Qual foi o sentimento? O sentimento de sentado no trono, reinar sobre a terra? Não. Esvaziou-se. Abriu mão. Não julgou com usurpação ser igual a Deus. Tornou-se servo. Servo. O Cristo que nós estamos copiando é servo. Olha o que Maria diz. Porque contemplaste na humildade da tua serva. É na simplicidade de Maria mesmo. Maria estava contente com Deus, estava contente com a palavra de Deus, ela conhecia a palavra de Deus. Maria é descendente de judeus, é descendente do povo de Deus. Olha José, José faz parte da árvore genealógica de Davi. Tanto que ele vem à cidade de Davi, Belém. E é exatamente na cidade de Belém que nasce o Filho de Deus, como fora profetizado por Miqueias. Na cidade de Belém. Como nós lemos na terça-feira, Belém, diz a palavra de Deus,
a menor, a pequena Belém, a menor de todas. Você percebe a simplicidade? Enquanto os homens querem, enquanto Eva queria mais conhecimento, mais sabedoria, queria ser grande como Deus, o próprio Deus se faz pequeno como homem. Se torna microscópico. Você consegue imaginar o Deus que mede os mares com a palma da mão, que o mar para Deus está na palma da mão dele, é como uma gota na palma da mão dele. Aquele que criou toda a imensidão dos espaços, das galáxias, do cosmos, aquele que criou tudo, se fez um ser microscópico no ventre da jovem virgem Maria. A mulher pura, a mulher que ainda não tinha contato com homem algum, que estava prometida a José, mas não tinha contato com homem algum. É a simplicidade. Os homens hoje pensam que o maior problema da humanidade é falta de conhecimento. Você já viu o slogan? A educação mudará a nação. Ou seja, a ciência humana, o conhecimento, as inovações, e tudo isso vai mudar o homem. Como se o pecado original fosse a falta de conhecimento. Foi falta de conhecimento? O pecado original foi causado por excesso. Excesso, cobiça por conhecimento. Cobiça. Eu preciso de mais, eu quero mais. É Eva, é Corinto. Somos nós. Querendo ser grandes. Queremos ser... Nós somos pó. Eva, que nem do pó foi feita, foi removido da parte de Adão, e Eva foi construída. E Eva foi moldada, foi feita. Eva, a mulher, a primeira a se deixar tentar, ela também é a primeira a ser agraciada. Porque Deus é misericordioso e cheio de graça. Eva, a primeira, a mulher que foi tentada. E olha quem tem o privilégio de ser a mãe do Filho de Deus, uma mulher. Deus fez questão de dizer, aqui pecou, é onde eu vou derramar. Onde abundou, superabundou a graça de Deus. Onde abundou o pecado foi na mulher, e também é na mulher que superabundou a graça de Deus. Isso é um privilégio incomparável, incomparável. A palavra de Deus pregada pelo apóstolo era pura, não tinha misturas, era satisfação em Jesus, era simples, mas ela estava ameaçada. A palavra de Deus hoje está ameaçada. Os homens estão inserindo um monte de mensagens estranhas. Os homens estão... por exemplo, eu vou falar algo aqui que eu nunca vi na Bíblia. Você já viu na Bíblia a palavra célula? Célula. Alguém já viu na Bíblia? Célula. Eu nunca vi na Bíblia. Vamos ter a célula e células. Vamos nos dividir em células. Isso foi criado por homens que começaram a criar células. Os homens começam a inventar um monte de coisa, criar um monte de coisa. E isso tem trazido grandes problemas, porque nós não somos chamados a cultuar a Deus da maneira que queremos. Nós não somos chamados a cultuar a Deus da maneira que nós achamos melhor. Se Deus estabeleceu um local de congregação, um templo, um lugar onde Ele se reúne com o seu povo, um lugar onde há ordem e decência, onde há um padrão de culto. Por que os homens criam tantos cultos diferentes? São essas as questões que
me preocupam porque foi exatamente isso que Satanás fez. O culto era, não coma da árvore. Esse era o culto. O Deus estabeleceu, coma de todas as árvores. Não coma daquela árvore. O que o Satanás fez? E a palavra era, se comer, vai morrer. O que Satanás fez? Nada, se você comer, não vai morrer não. Começou a criar em cima da palavra de Deus e torceu a palavra de Deus. Os homens estão achando que é por falta de conhecimento, falta de sabedorias científicas, conhecimento humano, mas o conhecimento humano foi o que causou a queda. Os homens hoje estão colocando mais crédito na ciência. E nós, de uma forma assim bem sutil, estamos começando a crer na ciência e a desprezar o médico dos médicos, o dono de toda a ciência e de toda a sabedoria. As pessoas cantam isso, dono de toda a ciência, mas estão dando mais crédito à voz de homem do que à voz de Deus. E gradativamente, de uma forma interessante, a gente vai deixando de viver uma vida sobrenatural, que Deus nos chama para quê? Olhe para o alto, buscai as coisas lá do alto. E o que os homens falam para você? Aprenda a conviver com a doença. Aprenda a conviver com um vírus. Isso é uma mensagem muito estranha. Meu pai falou para minha prima, quando ela foi diagnosticada com uma enfermidade, meu pai falou para ela, viva como se você não tivesse nada. Para a glória de Deus. Viva como se você estivesse curada. Porque Ele é a nossa cura. Ainda que a enfermidade nos acometa, ainda que estejamos como o apóstolo Paulo, com aquele espinho na carne, pediu 3 vezes, remove de mim, Senhor, remove de mim, Senhor, remove de mim. E qual foi a palavra que Deus deu a ele? A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua simplicidade e pureza, na sua fraqueza, Paulo. E por que Paulo recebe aquele espinho? Por que Paulo recebe aquele incômodo, aquele emissário de Satanás da parte de Deus? Por que ele recebe aquilo? Porque ele começou a ficar soberbo. Ele viu coisas que nenhum homem viu. Paulo alcançou níveis celestiais de revelações que são tão gloriosas que ele disse, não compete dizer isso aos homens. E o que Deus teve que fazer? Deus teve que dar uma... Calma aí, Paulo. Está crescendo demais. Por que Eva quis comer o fruto? Porque ela queria glória para si. Orgulho, soberba, altivez. Qual é a mensagem de Natal? O Rei da Glória, o que estava no trono, teve seu berço num lugar onde boi e ovelhas comem. Nasceu dentro da casa de uma princesa e de um príncipe? Ou nasceu dentro da casa de pessoas tão simples, que eles não tinham condições? Porque você imagina José com um pouquinho mais de dinheiro, e ele chegasse na hospedaria e dissesse, eu tenho tal valor, deixa eu entrar. Você acha que o dono da hospedaria não ia permitir? O dono da hospedaria daria o próprio quarto dele, se fosse o caso. José não tinha dinheiro. As condições eram bem baixas. Ao ponto de quando foi apresentar Jesus, a oferta que ele dá é a oferta do pobre. O pombinho, a rolinha, são ofertas de pessoas muito pobres. Na apresentação, na circuncisão de Jesus, são pessoas simples. E você vai perceber que Lucas faz questão de relatar isso em todo o seu evangelho. Quem são as pessoas que recebem a mensagem do evangelho? Em primeiro, assim, os que inauguram Zacarias e Isabel. Não, Zacarias não é um homem do sinédrio. Zacarias não está envolvido com o clero da igreja. Zacarias é só um sacerdote. É só um servo.
está trabalhando. É um homem idoso e trabalha há anos no serviço sacerdotal, no turno de Abias. Que coisa linda. É um homem simples da igreja. O anjo se manifesta a ele. Segundo casal que o anjo se manifesta, esse é dentro da igreja. Segundo casal que o anjo se manifesta, na vida social, pessoas simples, pobres, trabalhadores. José e Maria, trabalhadores. E os outros trabalhadores, pastores, que vivem, eles não entram na cidade, eles não podem nem cultuar, porque pastores não eram pessoas muito cheirosas. Você lembra de Davi? Davi não entrava na casa para sentar na mesa, por quê? Porque era um pastor, cuidava do monturo, cuidava do lixo, cuidava de animais, não era muito bem-vindo, não. Pastores, homens simples. E depois, mais uma vez, na hora da ordenação, dentro da igreja, Deus se manifesta dentro da igreja, no trabalho e na vida em sociedade. Em todos os lugares, Deus se manifestou para pessoas simples e puras. Puro não no sentido de pureza sem pecado, não. Pessoas puras, porque eram pessoas que estavam ali simplesmente dependendo de Deus. Simplesmente vivendo a vida normal, mas na dependência de Deus todos os dias. Meus irmãos, Deus se manifesta aos simples e puros. Zacarias e Isabel, José e Maria, pastores, e dentro do templo, Simeão e Ana. E nós vamos verificar, Simeão e Ana, pessoas simples do templo. Quem é Simeão? Sabe o que é escrito lá, aqui em Lucas? Quem é Simeão? Por que Simeão ouviu do Espírito Santo? Porque é um homem cheio do Espírito Santo. Por que ele ouviu que ele não morreria sem antes ver a redenção de Israel? Quem é esse homem? Que glória ele tem diante dos homens? Qual o título dele? Ele deve ter algum título. Ele deve ser um poderoso do templo. Sabe o que está escrito? Era um homem do templo. Um homem do templo. Não tinha título, não tinha cargo, não tinha status. Era simples. Fique de pé, por favor. Vou te chamar o diácono Daniel rapidamente, por favor. A mensagem é de grande alegria. De grande alegria. A mensagem é simples e pura. A mensagem não precisa ser misturada com outra mensagem, porque se for misturada é satânica, é diabólica. A mensagem é simples. Nasceu o Redentor. Nasceu o Redentor, meu irmão. Você não fica contente com isso? A mensagem que os pastores ouviram foi: nasceu o Redentor. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Eu fico pensando, os pastores ouviram isso. Primeira mensagem: nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Eu fiquei imaginando, eles vão ou direto para um palácio, ou direto para o templo. Porque se o Salvador, o Cristo, nasceu, ele deve ir para o templo ou para um palácio. Aí o que os anjos dizem? Não vai lá em Belém. Ele está envolvido com faixas e ele está deitado numa manjedoura. Eu acredito que eles devem ter ficado assim: opa, esse lugar a gente pode entrar. Esse lugar a gente conhece. Eu ando no meio da estrebaria. Eu conheço a manjedoura. Eu coloco comida nela todo dia. Esse lugar eu tenho acesso. Sim, meus irmãos, porque Deus veio habitar na estrebaria do nosso coração. Ele sabe o quanto nós somos sujos, pequenos e sujos. E Ele veio aí. Ele veio se fazer um de nós.
no meio da sujeira, do mau cheiro, do lugar sem conforto, do lugar sem glamour, sem charme nenhum, muito pelo contrário, a simplicidade. Senhor, nós não sabemos ser simples, te desejamos na tua simplicidade, Senhor Jesus. Faça-nos um povo simples e puro. No poder do teu Espírito te pedimos, porque nós não sabemos ser simples e puros. Só o Senhor pode. Só a tua palavra pode nos formar, nos tornar puros e simples. Vamos terminar cantando Ele exaltado, Ele exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, diga, Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Vai sempre reinar, só a verdade dele, terra e céu, glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia, aleluia. João Batista disse: convém que ele cresça e eu diminua. Que a graça de Cristo Jesus, que o amor do Pai, que as consolações do Espírito permaneçam sobre o povo que está disposto a se diminuir, hoje e todos os dias das nossas vidas. Amém. Amém. Tenha um bom almoço, querido.